Derrubada dos vetos do presidente Lula nessa semana, como a gente já estava falando aqui, em relação ao projeto do licenciamento ambiental, gera muitas críticas e também dúvidas em relação justamente a esse projeto e o Brasil que saiu recentemente da COP, derrubada pelo Congresso nessa semana. Nosso entrevistado agora é o engenheiro agrônomo, especialista em gestão ambiental, Eduardo Funari. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan. Muito boa tarde. Boa tarde, um prazer falar com vocês da Jovem Pan. Bom, queria ouvir o senhor, claro, é uma questão que vai trazer danos muito grandes a esse setor, ou o senhor acha que isso ainda pode ser negociado, é possível amenizar o que o Congresso definiu nessa semana? Olha, Tiago, eu sou otimista com relação às medidas tomadas. Foram 52 pontos da Lei de Licenciamento Geral Ambiental que foram preservadas, né, com a aprovação do Congresso, e que a função dessas medidas, elas têm a função de simplificar e dispensar alguns tipos de licenciamento ambiental, que nós temos uma lei hoje ambiental bastante rígida e punitiva no Brasil. Então, nós precisamos cuidar de procedimentos para cuidar da nossa capacidade, aumentando nossa segurança jurídica e cuidar do futuro, do desenvolvimento social, ambiental e econômico do Brasil. Então, é fundamental que nós modernizemos, e quando a gente fala em modernizar nossas leis, é estimular o crescimento e desenvolvimento do país sem danificar o meio ambiente, né? É evidente que nós temos que tomar cuidado com a parte de proteção ambiental, com a parte das nossas florestas, mas basta lembrar que hoje mais de 60% do território nacional hoje é coberto por matas naturais, principalmente a Amazônia, onde nós temos 90% da área de mata natural. Então, a retórica, a narrativa que estão se pondo, que essas liberações vão danificar e vão prejudicar e vão liberar a destruição e o desmatamento, não são verídicas, porque nós temos leis que regulamentam tudo isso, e essas medidas tomadas, as 52 medidas tomadas, têm a função de dispensar e simplificar o licenciamento ambiental, permitindo, por exemplo, que não aconteça o que aconteceu com Roraima, que ficou 20 anos sem um linhão de transmissão por questões ambientais e não estava interligado ao sistema de energia do Brasil, né? Então, nós temos vários pontos de infraestrutura que necessitam de regulamentação, senão você não tem segurança jurídica para executá-las, como a parte do saneamento e a universalização do saneamento no Brasil, né? Hoje, 60% praticamente do Brasil não tem saneamento básico. E uma das medidas que está envolvida nessas 52 pontos é a liberação da execução dos saneamentos básicos em áreas protegidas, porque não tem sentido, por exemplo, que nem aconteceu no COP30, onde mais de 25 mil pessoas participaram do evento, onde 60% da cidade de Belém não tinha saneamento básico. Então, nós estamos falando de proteção do meio ambiente numa área totalmente degradada em função de não existir saneamento básico. Então, é fundamental nós evoluirmos, nós buscarmos o nosso desenvolvimento, principalmente em infraestruturas básicas, como gasodutos, estradas, ampliação de áreas para nosso desenvolvimento, evidentemente protegendo o meio ambiente, e para isso nós temos leis muito fortes, uma estrutura regulamentada ambiental muito forte que pode proteger tudo isso. Doutor Eduardo, vou chamar a nossa comentarista Maria de Carli, que faz a próxima pergunta, participa aqui da nossa conversa. Maria. Oi, Eduardo, boa tarde, tudo bom? A minha pergunta é sobre um pouco a COP30 e o seu resultado como um todo. A gente sabe que essa pauta da transição energética e do desenvolvimento sustentável se perdeu um pouco há um tempo. Ela conversa apenas com um lado da narrativa política. Ela se perdeu, a direita já, por exemplo, vira um pouco as costas para isso por conta de diversos problemas. E a COP comprovou por que esses problemas estão aí, por que muita gente torce o nariz para essa pauta. Veja, discute-se a questão de transição energética e não se chama as empresas de combustíveis fósseis para conversar, para sentar na mesa. Não há um plano para a gente desmamar da matriz de combustível fóssil. Então, eu queria ouvir de você o que o senhor achou dessa COP30, do seu resultado e da sua eficiência como, de fato, implementar o que é previsto dentro de alguns dos documentos lançados por lá.
Eu acho que tudo que aconteceu na COP30 era previsível, né? Talvez o maior legado que tenha ficado é a criação do Fundo Amazônico, que é um fundo onde, com grandes investimentos, tanto público como privado, onde vão poder se criar uma expectativa de valores altos para proteger e desenvolver projetos de proteção ambiental para nossas florestas. Eu acho que esse é o maior legado, a parte mais sólida que ficou da COP30. A transição energética é muito cedo, eu acredito que em função dos Estados Unidos e China não terem participado, e são os maiores poluidores, os maiores consumidores de petróleo do mundo, não terem participado desse evento e não apoiarem esse evento, já mostra que isso não poderia evoluir de forma eficiente. Doutor, voltando à questão do licenciamento ambiental, há um ponto, um dos itens, dos vetos que foram derrubados do presidente Lula, um dos itens sobre os empreendimentos considerados de médio impacto, ou seja, a partir de agora esses empreendimentos também seriam facilitados. Agora, para o nosso público entender, o que é facilitar? É simplesmente liberar os empreendimentos exigindo menos compensações ou não necessariamente? Não necessariamente. Você tem, Tiago, a regulamentação dos órgãos federativos, os estados, municípios e o governo federal, normatizando isso. Então, muitas vezes, para você conseguir um licenciamento, você fica muitos anos esperando os trâmites, você consegue uma aprovação municipal, mas não consegue uma aprovação do governo federal e assim por diante. Isso gera uma insegurança jurídica muito grande e a perda de investimentos em áreas importantes do nosso crescimento e desenvolvimento. Então, não necessariamente é um afrouxamento, é deixar desmatar, é destruir o que está preservado. Eu não entendo dessa forma e nós tivemos aí a Tereza Cristina, uma senadora, uma técnica, uma engenheira agrônoma especializada no assunto também, que ela ajude de forma muito, muito firme nesses pontos. Então, me parece bastante confiável essas medidas tomadas. Evidente que nós vamos ter que fiscalizar e para isso nós temos vários órgãos, Ministério Público e assim por diante, para evitar que isso encaminhe para coisas irregulares, para atitudes não regulamentadas dentro da legislação brasileira. Perfeito. Conversamos com o Eduardo Funari, que é engenheiro agrônomo, especialista em legislação ambiental também. Muito obrigado pela sua entrevista mais uma vez aqui à Jovem Pan. Um bom fim de semana. Volte sempre. Igualmente. Obrigado.